se pudessem ter um sistema fiscal de um país, qual era o sistema fiscal que vocês implementavam? Boa. Posso começar eu? Podes. O de Portugal. Só que que não é para os portugueses, não é? Eu quero o mesmo sistema fiscal. Portugal tipo ao contrário. Portugal para os estrangeiros, é isso? É como Portugal é para os estrangeiros, é o que eu quero. Para os imigrantes que imigraram na altura da Troika, tens uma taxa única de IRS para esses, por exemplo, apenas. Ok. 20% se não estou em erro. Mas não é só para as pessoas. Eu acho que, imaginem, temos de testar uma coisa nova em Portugal para ver se funciona. Não, já testámos com os imigrantes, com as pessoas, e eles continuam a vir. Com os estrangeiros, não é? Certo? Essa é uma das coisas. Temos a ver um teste. Para além disso, mesmo do ponto de vista... Eu tenho um passado triste, as pessoas sabem, fui deputado municipal pelo PS, portanto tenho um passado triste, não me orgulho. Não sabia disso, Hamilton. Sabias que eu já disse isso no live? Foi? Aí é bem. Não trato de Alzheimer, não. E uma vez o Costa disse uma coisa que eu disse, isto gajo fala bem, que foi, dizem que Portugal tem um problema de produtividade, e tem, não é? Nós temos um problema de produtividade. E o Costa dizia o seguinte, que era, mas se nós olharmos para as empresas alemãs, o modelo alemão com o trabalhador português, que não faz sentido, depois ele acrescentou umas coisas, não é? Porque eu quando vou ter com os outros chefes de Estado, os outros chefes de Estado dizem-me que não percebem como é que o nosso país tem um problema de produtividade, tendo em conta que toda a gente quer os portugueses para trabalhar lá. E eu fui olhar para o nosso modelo, não é? para o nosso Portugal, e vi que as empresas alemãs, com a mão de obra portuguesa, aquilo fatura bastante. E deu o caso da Auto Europa, que é a fábrica da Volkswagen que mais produz da Volkswagen, e a Siemens, que é também a Siemens mais produtiva. E eu papei aquilo e pensei, pois é, os trabalhos portugueses são bons. E se cá com o modelo de gestão alemão isso funciona. Qual é que é a coincidência que eu não sabia na altura e sei agora? É que também são as duas empresas que mais gozaram de benefícios fiscais. Quer dizer, quando se dá benefícios fiscais, as empresas produzem. É isso. Posso dar eu agora? Podes. Então, eu diria que, tendo em conta que eu acho que a alteração mais incisiva que deveríamos fazer em termos fiscais era em termos do rendimento, no caso do IRS, seria a questão da Irlanda. Nós neste momento em Portugal, se eu não estou em erro, temos o maior número de taxas de IRS na União Europeia, nos 27, e portanto ter 9 taxas de IRS não é atrativo em termos do investimento estrangeiro, direto estrangeiro ou até direto nacional, por dois motivos. Primeiro porque as taxas são altas, até em termos percentuais, para quantidades de rendimento que em termos comparativos com o resto da Europa é muito inferior no caso português, e se eu for investir no outro lado e vir 9 taxas com diferenciações salariais brutais, logo para os contabilistas, advogados, para mim próprio enquanto gerente empresário, é muito mais complicado na diferenciação fiscal. Portanto, a Irlanda porquê? Eu sou um grande apologista das medidas de taxa única de IRS, no caso em concreto, mas nós do dia para a noite fazermos um choque fiscal de 9 taxas para uma, criamos um desequilíbrio de mercado muito grande. E um desequilíbrio de mercado em termos económicos é sinónimo de crise, portanto não me é vantajoso. Então o que se tem que fazer é uma redução do número de taxas, assim como as respectivas quantidades percentuais, de 9, inicialmente também entender para 3, e no caso para 2 e idealmente para uma. A Irlanda, por exemplo, fez isso. E neste momento tem uma taxa dupla, uma taxa mais alta e depois uma taxa mais baixa. E eu acho que seria, na aplicabilidade da realidade portuguesa nos termos financeiro-económicos, a mais favorável dentro da realidade atual. Portanto, eu diria a Irlanda. Já para não falar, para terminar, que em termos de cativar investimento direto estrangeiro, nomeadamente de grandes empresas, é muito vantajoso. Por exemplo, nós estamos a ver este episódio no YouTube. O YouTube, na União Europeia, está sediado na Irlanda, porque o alívio fiscal às grandes empresas foi uma permissividade feita na pós-crise da dívida externa que a Irlanda e Portugal também teve no pós-2010. Ou seja, estás a dizer que Portugal podia estar a mamar do YouTube, mas é a Irlanda que está porque teve um benefício fiscal melhor e logicamente as grandes empresas vão para onde o benefício fiscal é sempre melhor. Exatamente, não é? O Costa podia estar a ganhar dinheiro porque tu o mandaste para o caralho, mas não está. No caso certo, concreto. Certo. Não, mas isso é um bom ponto teres falado nisso, João. Eu não tenho nada a acrescentar, gostei muito, mando beijos para toda a gente. Boa. Não, é interessante teres falado nisso porque era um tema que eu queria falar, não é? O facto de eu, felizmente, e fico contente por esses meus amigos, não é? E de muitas pessoas que eu conheço que têm empresas fora do país. E bem. Mas desculpa lá, mas isso não funciona melhor para as empresas relacionadas com, sei lá, empresas informáticas, empresas de consultoria? Quem tem se tens um produto físico cá, não consegues, logicamente. Sim. Pronto. Tens que sempre cá a empresa de Portugal. Acho que o Pingo Doce fez isso, não é? Okay, eles estão sediados na Polónia. Sim, está bem, mas tens que ter empresas cá na mesma. Não tens como, não é? Johnny Martins, estou a Holanda. Tenho ideia que é na Polónia também. Na Holanda? Eles têm muitas sucursais, lojas na Polónia, é isso. Exatamente. Okay. Mas normalmente é uma coisa que, se quiserem, como é que normalmente as grandes empresas fazem isso, é, se pegares o exemplo da Apple, a Apple funciona assim também. Porque a Apple tens a Apple Europa e a Apple Estados Unidos. A Apple quase não paga impostos nos Estados Unidos.
O que a Apple faz é quando chega à parte dos lucros, diz assim, calma que nós não temos a marca Apple, porque a marca Apple está na Holanda, que as patentes e as marcas na Holanda pagam quase zero. menos, sim. Então pega nesse lucrozinho e paga ela E própria, paga só que a na sede Holanda. e E deixa depois de ter da lucros. Holanda manda para a Irlanda, porque a Irlanda diz, se já pagaste impostos antes, ainda que tenha sido zero, não precisas pagar aqui. Sim. Portanto, é assim que funciona. Mas isso também acontece cá com as subsidiárias, muitas vezes, não é? Essa transferência de lucros Sim. entre empresas, Sim. mas agora resta saber é depois qual é a última que vai pagar o... O grande Exato. problema aqui, eu acho que estamos a É que chegar paga lá. menos. Eu não sei, eu estou a tentar Mas saber, é atenção. isso, o grande problema aqui é que o mais prejudicado são as empresas que representam a maior quantidade do nosso tecido empresarial, que são as pequenas e médias empresas, que é Não 90% no caso que português. não têm a Que não capacidade fazem para isto, fugir. claro. Um empresário de média dimensão que queira pagar um salário de 1.700 euros líquidos, em termos empresariais vai pagar à volta de 3.500, 3.400 euros. Eu represento muito bem essa dor, aliás. Pronto, Enquanto membro da direção de uma PME, uma das grandes dificuldades que sinto é conseguirmos pagar o salário que as pessoas efetivamente merecem. E a verdade é, como tu estás a dizer, ali a partir dos salários de 1.300, 1.400 euros para cima, é impossível, porque a empresa tem que faturar tem que ter um crescimento de faturação muito, muito grande para conseguirmos pagar esse diferencial. Epá, e é absurdo. Sim. Isso fez pouco. Sim, mas basta irmos a um salário de 1.200 euros, fica aproximadamente 1.800 euros para Atenção, a pessoa que tem que pagar o salário. Isso não é o salário médio. O salário médio neste momento nem sei se chega a 1.100 euros. Uhum. E estamos a ter um problema muito grave que é a erradicação da classe média. Porque neste momento o salário mínimo, que vai aumentar para 820 euros já em janeiro de 2024, está quase ao mesmo nível do salário médio que é 1.100. É verdade. Temos apenas uma diferença de 200 euros. O que é que isto nos diz? Que a classe média está completamente destruída e que a nova classe média representa a mesma coisa que era a classe baixa no passado. É Verdade. assim que os impérios caem. O Império Romano e agora Portugal, a União Europeia ou a civilização ocidental. A diferença entre o salário na mesma empresa entre um funcionário com muita experiência e um funcionário com pouca experiência às vezes são 50 euros, 60 euros, 70 euros por causa disto. E não é só isso, e tens mão de obra muito qualificada, não é? Que nós qualificamos e somos bons a qualificar e depois temos que exportar, porque cá Sim. não é para ganhar 800 euros, Não, mas agora é- vou ganhar 820. Não foste tu uma vez que falaste disso numa entrevista qualquer que era ganhar como é que era ganhar o Cluedo com as regras do peixinho? Eu gostei muito As disso que tu empresas, disseste. certo, Não, eu eu vi disse isso Sim, em sim. relação às empresas, imagina, os incentivos estão no local errado, e se calhar começam mal na Europa mesmo, os incentivos são colocados, se eu não produzir, se eu não conseguir determinado PIB per capita, a meia Europa chega aqui e dá mais fundos, porque eu tenho direito a mais fundos porque produzo menos, não é? Se eu tenho direito a mais fundos porque produzo menos, se calhar os incentivos estão no local errado também, e é isso que eu estava a dizer, tu tens empresas em que têm departamentos que a única coisa que fazem é tratar de fundos, mais nada. Sim. Esses estão a jogar a regra do jogo, porque as regras nos Estados Unidos não são assim. Tu nos Estados Unidos não tens departamentos só para ir buscar fundos, e aqui atenção, tens. isso a longo prazo até pode gerar inflação, porque se nós estivermos dependentes daquilo que é o fornecimento de fundos, no caso fundos europeus, quem faz a política monetária na Europa é o Banco Central Europeu. O PRR, por exemplo, que nos disseram, ninguém vai pagar o PRR, mas isso não é verdade, porque se eu vou imprimir 750 mil milhões de euros, para se ter a noção, 750 mil milhões de euros é à volta de 3 vezes a economia total portuguesa em termos de PIB. Portanto, alguém vai ter que pagar essa impressão de moeda, porque eu não posso continuar a imprimir mais moeda, mais nota, e os recursos, que na altura pandémica, diminuíram até, e a produtividade e a produção diminuiu. Bastante. Portanto, logo aí, neste caso, isso até pode gerar uma conjuntura inflacionária em termos económicos. Pelo lado da procura e pelo lado da oferta. Exatamente. Então, portanto, qualquer um de vocês, a resposta é que percebem quando as empresas grandes abrem empresas lá fora para não ter, para ter benefícios fiscais. Não é? Mas claro, os Ou em lucros. mercados. E vocês não acham que se o nosso governo tivesse benefícios fiscais diferentes E tem? para, primeiro, pegar nas empresas que são nacionais e que estão lá fora e dizer, olha, venham para cá, vamos baixar os impostos. Calma, eu entendo a tua visão e concordo com ela em 70%, mas tens os outros 30%, que é, ou seja, tu ao fazeres isso vais ter uma receita de impostos muito mais baixa. Ou seja, quantas empresas é que tu precisas de atrair e quanta mais movimentação de dinheiro é que tu precisas Logicamente, para João, compensar mas eu não estou a dizer que perda? isto é o correto. Eu não, Não, estou a dizer que mas esta eu é a concordo fórmula. contigo, eu acho que esse é o estou a dizer caminho. que esta O é a caminho fórmula. é aumentar Agora, a exportação. há fórmulas comprovadas como países como a Estónia, Andorra, Lituânia, Dubai, que são recebem. países que Singapura, estão... Hong Kong. Para toda a gente que está lá em casa a ver e perceber isto como se fosse um bebê, para ser o mais limpo possível, que são países que estão literalmente a receber dinheiro sem fazer bolha. Isso tentou-se fazer na altura. Ou seja, é só, vamos ter aqui umas cargas fiscais baixas, vamos atrair A gente podemos empresas fazer isso no grandes Alentejo. que nos vão dar receita e nem sequer estão cá. As pessoas têm escritórios fantasmas. Como é que isto estão se a faz? ganhar dinheiro sem fazerem Não é para ponta de um fora. chavalho. E a verdade é que eu vejo Portugal, pelo menos,
em que nós, por exemplo, tivemos aqui um grande boom, principalmente em Lisboa, mas não só em Lisboa, muita gente milionária que veio para cá de cripto e que foram recambiados embora porque de repente Portugal quis taxar cripto e não percebeu que perdeu muito mais em mandar esses milionários que estão a criar riqueza cá e a comprar no supermercado, a dar trabalho a pessoas portuguesas. É muito melhor para o país isso do que propriamente querer que eles paguem os 28% de cripto. Para o que é que eles fazem? Vão embora. Agora, imagina, como é que nós atraímos capital estrangeiro neste momento? Benefícios fiscais aqui e ali, não é? Que eram os benefícios fiscais que eu queria para mim, não é? Certo. E para as empresas portuguesas. Mas como é que nós atraímos? Como é que as grandes empresas vêm para cá? E como é que têm vindo? Vêm à procura da mão de obra barata. Ora, se nós deixamos de oferecer mão de obra barata, deixamos de ter essas empresas cá. Se não é pelos incentivos fiscais, é pela mão de obra barata. O BNP Paribas fez isso. Precisamente. A Farfetch manteve-se em Portugal, sei que não é um ótimo exemplo. Eu não sei se não está fechada já quando isto for para o ar. Mas, Exato. mas a Farfetch é outro exemplo, manteve a operação em Portugal porque a mão de obra era mais barata, porque senão ia para outro sítio qualquer. Agora, se nós temos, o Cavaco Silva disse isso e o Belmiro de Azevedo também disse isso. Se nós só temos mão de obra barata para oferecer, nós vamos oferecer mão de obra barata. E é isso que nós queremos ter a mão de obra mais qualificada da Europa, das mais qualificadas da Europa, para depois receber O nosso sistema fiscal não está preparado para não termos outra mão de obra senão barata. Claro, é impossível. Tentou-se fazer há uns anos atrás, na altura da Troika, no período do ajustamento, foi o Passo de Escolha que propôs isso. Isso não foi para a frente depois, porque o PS votou contra, nem sei se chegou a ser proposto. Mas era uma questão de desvalorização fiscal. Em alturas de crise é muito comum nós desvalorizarmos a moeda para tornarmos as nossas exportações mais concorrentes, mais competitivas no estrangeiro. Ora, nós não temos poder sobre a nossa própria moeda porque quem controla o valor da moeda na Europa é o Banco Central Europeu, não o Banco de Portugal. O BCE não vai dizer, agora vou desvalorizar o euro só para as exportações portuguesas, o chouriço e o vinho serem mais valiosos lá fora. Isso não aconteceu. Então o que se fez, ou tentou-se fazer, era uma desvalorização fiscal. O que é que isto era? Era um pagamento de IRC no máximo até 10% para empresas estrangeiras que injetassem um capital superior a 1 milhão de euros nos anos entre 2014 e 2018. O que era uma boa forma de pequenas empresas de média, grande ou grande dimensão injetarem aqui diretamente 1 milhão de euros de investimento inicial. Logo para gerar um incentivo, um estímulo ao consumo, produtividade e etc. Só que depois, obviamente, não foi para a frente por não vontade do PS. Clássico. Acontece muitas vezes, não é? Sim. Não é novo, é um hábito. Não é novo, exatamente. A história não se repete, mas rima, não é?